Olá, senhoras e senhores, novamente aqui o Ryan Gontijo. Hoje estamos aí no Take 2, Garagem Bitcoin. Você pode acessar pelo YouTube, certo? E estamos aqui no Take 2. Take 2 consiste em analisar o artigo. Eu fiz a impressão do artigo aqui para que possamos compreender com mais cuidado, mais zelo sobre as informações que foram redigidas nesse artigo. Então aqui eu tenho que esse artigo ele foi publicado nesse jornal, certo? De engenharia mecânica e foi feito no Japão por Lee Izu. Eu tenho que ele é o desenvolvimento de um sistema de refrigeração de ultra baixa temperatura, baseado em módulo Peltier, que é a nossa Peltier aqui. Bem, então aqui eu tenho que ele serve para transportar, para transporte de vacina, e também tenho aqui que esse transporte de vacina ele demanda uma temperatura de menos 80 graus Celsius. Bom, então aqui são as palavras-chave, as keywords. O que mais temos aqui? Bem, aqui ele faz uma introdução, foi feita uma introdução aqui e fez uma nomenclatura aqui no início sobre o módulo Peltier, que se chama Peltier Módulo, certo? Então essa aqui é a página número 1 de 8, se não me engano, 1 de 8, essa página. Então aqui vamos para a página número 2, né? Bem, na página número 2 eu tenho aqui, esse é o take 2, eu tenho a página número 2 de 8, certo? E aqui ele está dando uma introdução falando sobre a Peltier, aqui falando mais sobre os módulos, e aqui finalmente ele está falando que vai introduzir o conceito de P&D, um P&D, certo? Um P&D Control, um método de P&D Control, que adiciona um sistema interno acurado de controle de temperatura de baixa temperatura, de refrigeração. Bom, então ele está introduzindo o princípio, que ele está aqui falando, o princípio de refrigeração, que consiste no quê? Ele fala que existem 3 fenômenos que precisam ser analisados. 3 fenômenos consistem no fenômeno Seebeck, o efeito Peltier e o efeito Thomson. Bem, eles são chamados de efeitos termoelétricos e é isso. Aqui ele entra mais a questão histórica mesmo, fala sobre o que é. Ele fala que para o efeito Seebeck ele foi descoberto para quando você conecta dois metais diferentes A e B, que são conectados nas extremidades. E a partir desse momento você tem alguns efeitos sobre temperatura e tensão. E aí eu tenho a página número 3 aqui, a número 3 de 8. Número 3 de 8, que consiste no quê? Eu tenho esse material aqui, que é o material A, e o material B, que são metais, certo? E o que acontece? O efeito Seebeck consiste em você aquecer. Então eu tenho uma fonte de calor aqui, ele aquece essa região, ele entra com a fonte de calor aqui e o que acontece? Ele acaba gerando uma diferença de temperatura. Então vamos supor que aqui a temperatura é elevada, a temperatura 2 e a temperatura T1 aqui, sendo que essa temperatura T1 ela é a temperatura ambiente, certo? Ela pode ser a temperatura ambiente. Então quando você aquece essa extremidade aqui entre os dois metais, esses metais aqui vamos supor que eles estão amarrados assim, ó. Então eu tenho um fio aqui e outro fio aqui, ele está amarrado aqui e amarrado aqui. Então quando eu aqueço aqui essa região, eu tenho uma diferença de tensão. Então eu capturo essa diferença de tensão aqui, certo? Ele chama ali de V.
Então ele coloca menos e mais. Então eu capturo essa diferença de tensão. Então eu tenho o efeito Seebeck e aí o efeito Peltier, que consiste o quê? Consiste, ao invés de você capturar a tensão aqui, você faz o quê? Faz o contrário. Você faz o processo inverso para esse evento aqui. Então o efeito Peltier, você tem uma fonte aqui, uma bateria, certo? E quando você adiciona essa bateria, você vai ter uma superfície gelada, certo? Uma superfície gelada e uma superfície quente. Então essa ponta aqui, ela passa a ter uma temperatura, você vai ter uma temperatura em calor e uma temperatura resfriada. Note que é o inverso, ó. Então, enquanto aqui eu tenho um calor aqui, eu tenho resfriado aqui desse lado. Bem, então o artigo se debruça sobre a questão elétrica mesmo, sobre o uso de corrente DC, que é para sendo aplicada aqui, é uma bateria DC, certo? Que é uma diferente de AC. Então ele aplica aqui uma corrente DC para esse sistema e observa o decréscimo, né? Observa o decréscimo de temperatura sobre a superfície. Bom, então ele começa a modelar matematicamente o calor absorvido aqui, o calor absorvido ou dissipado, Então ele faz o cálculo aqui, eu não vou me debruçar por enquanto sobre esse equacionamento. Então ele faz essa análise e aqui, então deixa eu ver se tem alguma coisa pertinente aqui que precisa ser discutida mais para frente. Não tem. Então essa é a página 3 de 8, vamos para a página 4 de 8, certo? Eu tenho a página 4 de 8, e aqui ele fala sobre um experimento. O experimento consiste em quê? Em mostrar esse dispositivo aqui, que consiste em ter duas placas módulos Peltier. Fala em duas placas módulos Peltier em dois estágios de refrigeração. Ou seja, dois estágios de refrigeração. Ele mostra o heatsink, a fan e a water cooler, né, que seria o water pump, e tem o water cooler, que é o outro sistema. Bom, então ele está mostrando aqui, aí ele introduz que dentro desse experimento vai ser discutido o dispositivo de resfriamento em si, e o 4.2, o PID Control. Bem, com isso, a gente vai partir para cá primeiro, mostrando que tem o módulo Peltier número 1 aqui, 1 de 2, e aqui eu tenho o módulo Peltier 2 de 2. Então eu tenho uma Peltier aqui, ó, que ela está aqui. E aqui é uma PM, e aqui eu tenho outra PM, certo? Eu tenho duas PMs aqui. Seria o módulo Peltier que ele fala. Então seria essas duas aqui, ó, certo? Duas PM. Então eu tenho uma PM aqui e eu tenho uma PM aqui. Então aqui eu tenho o sistema de refrigeração, que é água, ou esse aqui, que é ou esse aqui ou este daqui. Então é esse versus esse daqui, certo? Então eu tenho essa caixa aqui, que é o número 5, ela vai ser ou esse sistema aqui, que vai ser o water cooler, ou o sistema de ar cooler. Então o que acontece? Aqui dentro eu tenho a refrigeração, o local de resfriamento. Então aqui eu posso ter alguns fenômenos também de resfriamento, certo? Que seria o resfriamento por convecção aqui dentro. Bom, enfim, aqui dentro eu tenho uma fonte, uma bateria aqui, que seria a battery aqui. Eu tenho uma fonte alimentando essa Peltier, e essa fonte é a fonte DC controlada. Então essa fonte aqui, ela está controlando essa Peltier de cima, porque essa aqui está trabalhando constante. Então essa aqui trabalha constante e essa aqui trabalha variável. Ela trabalha variável. Então eu tenho essa Peltier aqui e essa Peltier. Aí o que acontece? O Arduino é o cérebro. É o brain aqui, ó. É o cérebro.
Então, o que que acontece? Esse cérebro aqui, ele faz o controle dessa fonte variável aqui. Porque essa PUT, ela tem que trabalhar com uma potência reduzida em relação a essa daqui. Porque essa aqui, ela trabalha na constante, essa aqui trabalha na potência diferente. E daí o que acontece? Ele faz o feedback. Eu tenho um feedback aqui. O feedback dessas informações aqui. Então, eu tenho uma informação aqui, ó, info. Essa informação ela é passada para o número 7, que significa a temperatura corrente, a temperatura ambiente. Ambiente é a primeira temperatura. Depois ela muda para T1, depois ela muda para T2, depois ela muda para T3, e ela vai alterando. Ela pode voltar também, entende? Então, ela pode voltar, então ele está capturando essas informações. A temperatura ambiente, a T1, T2, T3, ela pode voltar. Então, eu preciso saber quem é essa temperatura aqui, essa informação dessa temperatura, para estar passando para o Arduino. E aqui eu posso monitorar também via software, certo? Eu tenho um software aqui, estou trabalhando sobre isso. Então, está aqui o número 6, é o programa, software. Então, eu tenho um software ali que está controlando essa situação aqui. Então, eu capturo essa informação e jogo para o Arduino. O Arduino pega esse feedback aqui e ajusta a minha PUT para trabalhar. E daí o que acontece? Como eu já me debrucei sobre essas informações no vídeo anterior, número 5, eu não vou entrar muito em detalhes, mas com esse ajuste todo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a PID Control Equation. Então, aqui eu tenho o quê? O KP, o KI e o KD. Onde estão essas informações aqui? O KD, o KP e o KI. Você pode modelar eles, ou seja, modelar ou introduzir na próxima página. Ou seja, eu tenho aqui a página número 4 de 8, e aí eu vou para cá, ó, na página 5 de 8. E na página 5 de 8, na página 6 de 8, na página 7 de 8, na página 8 de 8. Tá, voltando aqui, essa informação ela é colocada aqui na página... Aqui, na página 5 de 8. Então, aqui na página 5 de 8, eu tenho aqui, ó, que o KP é 4, o KI é 0,06 e o KD é 30. Então, com essas informações, você consegue ajustar sua equation aqui, ó, sua equation control, certo? Você consegue ajustar. Então, o KD, o KI e o KP. Então, aqui eu vou colocar aqui do lado. Então, essa informação aqui, ela está aqui, ó, certo? Na página 5 de 8 e na página 4 de 8. Então, essa informação, você joga ela aqui, ó, certo? E aí você tem a equação, essa equação aqui, ela representa esse sistema, certo? Ela representa esse sistema aqui. Então, eu tenho o Ezinho aqui, que é a temperatura, ou seja, quem que é esse cara aqui? Ele vai ser o E, a temperatura aqui, ó, que ele fala que é a temperatura corrente. Então, eu tenho o E aqui, que aí ele me joga aqui para frente como sendo a próxima temperatura. Então, eu tenho a terceira temperatura aqui, a E1, E1 de T, e a terceira temperatura que seria a E2. Então, eu tenho E1, E2 aqui. Então, eu vou jogar essas informações, essa daqui, essa aqui e essa aqui. E com essas informações aqui, eu vou ajustando o proporcional, que é o KP, o integral, que é o KI, e o diferencial, que é o KD. Aqui essas informações. Então, com isso aqui, eu consigo ajustar o meu objeto, que é a PUT. Então, a PUT, ela fica aqui, certo? Então é isso, pessoal. Foi feito aqui, no finalzinho ele construiu o módulo. Eu tenho esse versus esses e o PID Control funcionando.
Como o vídeo se alongou muito, eu agradeço de coração e ficamos por aqui. Tchau, tchau!